Olá a todos vocês, está dando continuidade às aulas de mineralogia aplicada, né? Nas últimas aulas nós falamos um pouco sobre quais que seriam as principais fontes de matéria-prima onde a gente se obtém devido aos minerais, né? Vimos que são as minas, né? Pedreiras, floresta, o mar e também até a atmosfera, da onde conseguimos retirar oxigênio, nitrogênio, sendo que esses elementos químicos eles são devido à estrutura, como é que se diz, a formação vulcânica, né, que nem nós vimos nas aulas de geologia geral, aonde essa formação vulcânica jogou gases, ela continua jogando gases para a atmosfera, né? E isso, todo o nosso sistema geológico, ele está interligado, né? Então, esses elementos que hoje nós retiramos na atmosfera, tanto no mar, vieram de rochas, de minerais, né? E temos aqueles que tiramos diretamente dos minerais, né? Que são os casos das grandes minas, né? Utilizamos hoje praticamente minerais para tudo na nossa civilização, na nossa sociedade, né? Aonde toda a nossa infraestrutura está baseada no que? Na mineração. Se a gente for observar, tudo que tem ao seu redor praticamente vem da mineração, de alguma forma, né? Algo que já foi beneficiado, que já foi trabalhado especificamente para aquele objetivo, né? Observamos também que a mineralogia como ciência, ela se deu início apenas no século XVIII. Já existia um conhecimento sobre forma de extração de alguns minerais, já existia a utilização desde a Idade da Pedra de alguns minerais para a fabricação de utensílios, os primeiros utensílios forjados de pedras, né? Então ali se começou a ter um conhecimento sobre quais que seriam os minerais que seriam de utilidade, que não seriam utilidade, desde aqueles que eram utilizados para um tecido doméstico, como também aqueles que eram utilizados para fazer aquelas gravuras que encontra aquelas pinturas rupestres, né? Então a gente chegou a ver isso nas aulas passadas, né? E também sobre o papel importante dos minerais, da mineralização, da mineração como um todo para a evolução da nossa sociedade, né? Vimos também que só a partir dos anos 1800, basicamente, com a grande explosão da industrialização, final dos anos 1800, início dos anos 1900, começou uma demanda muito maior, porque todo o processo industrial era necessário ter os bens minerais para ser beneficiados, né, para a fabricação de máquinas, para a fabricação de ferro, para a fabricação de cimento, para a fabricação de tudo daquela época. Então aumentou o processamento, ampliou a utilização. Então com isso, o estudo sobre os tipos de minerais, qual a utilização que aquele mineral poderia ter, foram ampliados, né? Então com essa ampliação veio o conhecimento. Então a gente tem um grande conhecimento, uma gama de conhecimento sobre N tipo de minerais, né? Seus processos de extração, seus processos de beneficiamento, sua utilização na indústria, né? E isso sempre vai aumentando conforme a tecnologia vai sendo aprimorada, né? Vimos também que após guerra, tanto na época da guerra como após as duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esses processos foram fundamentais tanto para a fabricação de produtos bélicos e tudo mais, né? E hoje a necessidade, como a gente sabe, o minério não é renovável, diferente de alguns produtos que são renováveis. O minério não é renovável. O minério ele chega num momento que ele vai se findar. Então há necessidade de sempre estar melhorando o emprego dessas substâncias, né?
a utilização dessas substâncias que já eram utilizadas, desses minerais que foram utilizados, como outros também que até então não eram utilizados, como que é o caso do tório, urânio, dos elementos terras raras, né, que hoje já são mais estudados para utilização, que até então não era, né. Vimos também alguns pensadores, vimos que o que é considerado o pai da mineralogia é o Abraham Wegener, de 1750, né? E também que tem uma contribuição grande brasileira expressiva, inicial, que foi do José Bonifácio, né? Que descobriu alguns minerais, entre eles a petalita e o spodumênio, né? Já nessa aula nós vamos tentar entender um pouco sobre a cristalografia. A cristalografia é o estudo da forma do mineral. Por que aquele mineral tem aquela forma? Por que ele tem aquele cristal desenvolvido daquela maneira? Por que os minerais eles têm diferenças? Por que um cristal é diferente do outro? O hábito dele é diferente de outro? Então, isso tudo é estudado pela cristalografia. Ela tenta explicar um pouco disso. Então, é isso que a gente vai tentar entender um pouco nessa aula, né? O mineral. O que são os minerais? Pelo conceito, minerais são todos elementos compostos ou compostos químicos que possuem uma composição química definida. Essa é a primeira premissa. Tem uma composição química definida, é formado naturalmente por processos geológicos sem nenhuma influência inorgânica. Então ele é formado naturalmente e é inorgânico, né? Então ele tem uma composição química definida, é formado naturalmente, é inorgânico e é cristalino, né? Tem um cristal desenvolvido. Então, esse vai ser basicamente o que seria um mineral. Então, lembrando que os minerais, em sua maioria, são sólidos cristalinos. Uma exceção é o mercúrio. O mercúrio é o único mineral que, em temperatura ambiente, ele é líquido, né? Diferente à água. Mas a água não é mineral? Não, a água não é mineral. A água, ela não é considerada um mineral, porque ela não tem uma estrutura definida, né? E como que esses minerais vão ser demonstrados? Em forma de cristais. Como que eles são encontrados em forma de cristais? São cristais macroscópicos de dezenas de metros, né? Outros são cristais minúsculos que só podem ser vistos por microscópio. Então tem essa variedade. Então o que seria um cristal? Quando se fala em cristal, ele explica: é todo mineral que possui uma forma geométrica definida, ele pode ser considerado como cristal. Então a forma geométrica adquirida está totalmente relacionada com a organização atômica dos elementos que formam o mineral. Quando aquele mineral está em formação, dentro de um magma, ou naquele ambiente de formação dele, ele passa por processos, ligações químicas, ligações iônicas, que vão dando a forma daquele mineral. Então, conforme esses átomos eles vão se moldando, eles vão se aglutinando, que eles vão dar a origem, vão te dar a forma daquele mineral. Então vai depender muito da pressão, temperatura e ambiente de formação para se dar um mineral. Então, ele explica quanto o termo cristalizado refere-se ao arranjo interno tridimensional para os minerais. Os átomos constituintes de um mineral encontram-se distribuídos ordenadamente, formando uma rede tridimensional, denominada de retículo cristalino. Então ele fala que todos os átomos eles vão estar distribuídos de forma ordenada, formando uma rede tridimensional, que é o próprio cristal, né? Então esse cristalizado é todo esse arranjo interno, esse arranjo cristalino do mineral.
que vai ser denominado de retículo cristalino. Dentro desse retículo cristalino, o que seria? Ele vai ser a aparência externa dos cristais, né? Então, essa aparência externa dos cristais, ela já era interpretada há muito tempo como derivada de uma estrutura interna periódica, né? Porém, até então, só com o desenvolvimento tecnológico que foi possível ter acesso a essa estrutura interna, através principalmente dos microscópios de eletrônicos de varredura, que são chamados MEV. Os MEV a gente consegue observar praticamente tudo, até a estrutura interna do cristal, né? A gente consegue observar os átomos, só para vocês terem uma ideia. Então, esse conjunto ele fala, o conjunto de pontos mais simples que pode existir no retículo cristalino, esse retículo tridimensional, é a célula unitária. Então, esse retículo tridimensional, esse retículo cristalino, ele é formado por várias células unitárias, né? É um conjunto de células unitárias que vão dar origem à forma do cristal. Então, nós teríamos aqui como que seria uma célula unitária, onde tem aqui, nós temos átomos de cloro e átomos de sódio. Esses átomos eles estão se interligando. Isso seria um retículo cristalino, né? Uma célula unitária, perdão. Essa célula unitária vão ter N células unitárias num cristal. Então, esse amontoado de células unitárias vão dar o que? A forma do cristal, né? Para a gente entender um pouco melhor, a gente tem que entender como que é constituído essa célula unitária. Ela é constituída por um nó. Esse nó ele corresponde a um ponto ou uma posição de uma partícula ou átomo, né? Por uma fila. Essa fila nada mais é do que uma reta que vai interligar dois átomos, né? E o periódico de identidade, ou no caso é a distância modal. Essa distância modal nada mais é do que essa distância entre dois nó vizinhos, né, em uma mesma fila, onde que eles estão interligados por uma fila. Então seria essa distância. Então a célula unitária era definida por três arestas diferentes ou iguais, denominadas A0, B0, C0, e três ângulos. Esses ângulos podem ser diferentes ou iguais, né, denominados de ângulo A, B ou C. Está escrito errado, mas é C. Então seria mais ou menos assim. Aqui nós temos uma célula, onde nós temos dois átomos sendo ligados por uma fila, né? Então isso seria a célula. Esse conjunto de células, são várias, uma sobrepondo a outra, vai dar o que? Teu retículo cristalino. Esse daqui vai ser a tua forma atômica do teu mineral, e aqui vai estar o teu mineral externo, né? Seu relevo externo, sua forma externa vai ser relacionado diretamente com como que está essa célula unitária. Então aqui nós temos, né, o da halita, que seria no caso esse, que é um sal, né? Então esse sal são compostos por várias células. Cada cristal dele são várias células, onde nós temos os átomos de cloro e os átomos de sódio interligando entre si. Aqui nós temos uma fila, né, e cada átomo desses são um nó. Então cada célula vai ter uma composição dessa, né? Sendo que um átomo ele pode estar interligando mais de uma célula, né, que nem é o caso aqui. Então, na natureza, os cristais perfeitos são raros, mas comumente são encontrados na forma de massas irregulares.
Neste último caso, a cristalidade do mineral pode ser reconhecida através de suas propriedades ópticas. Então, é muito difícil a gente encontrar um mineral perfeito, com todos os lados preservados. É bem difícil encontrar. Encontra, mas é mais difícil. Geralmente a gente encontra na natureza os minerais, os cristais, com os lados quebrados, fraturados, né? Com apenas 1, 2 lados que é possível visualizar. Mas a gente entendendo como que formam, entendendo um pouco da cristalografia, a gente consegue arremeter como é que seria esse cristal. Além disso, nós temos também as propriedades ópticas dos minerais, que é o hábito, cor, tudo mais que nós estamos vendo nas próximas aulas. Então, para estudarmos a cristalografia dos minerais, fazemos uso da simetria cristalográfica, através do uso de elementos abstratos, planos, eixos e centro, e suas respectivas operações de simetria, reflexão, rotação e inversão. O plano de simetria. O que seria um plano de simetria? O plano de simetria, ele é um plano imaginário que divide um cristal em duas metades simétricas, ou seja, cada uma das metades é a imagem no espelho da outra. Então, os minerais eles podem ser divididos em planos, né, onde você vai ter uma imagem do outro. Quando você parte o mineral, você vai ter dois lados iguais, um refletido o outro. Esse plano que partiu esse mineral em dois planos iguais é considerado como plano de simetria. E nós temos o eixo de simetria. Esse eixo de simetria ele vai ser coincidente com o plano de simetria. Ele é uma linha imaginária que passa pelo centro geométrico do cristal, em torno do qual pode-se girar o cristal, em que se repete a si mesmo. Ou seja, no giro de 360 graus, uma feição geométrica do cristal repete um certo número de vezes. Vamos aqui. Aqui nós temos como é que seria o esboço de um cristal. Perfeito. Aqui nós temos os eixos e os planos. Aqui nós temos os eixos A1, A2, A3 e o eixo C. Esse eixo C, nós vemos que é um eixo alongado, ele é um eixo diferente desses outros. Porém, a gente consegue observar que o que? O A1 tem A1 e A-1. Se você pegar e rotacionar esse cristal 180 graus, você vai ter um plano, uma feição igual a essa feição do A1. Ele vai ser no A2 também a mesma coisa. Então eles vão ser inversos. Então cada eixo vai ter um plano inverso, uma feição inversa do cristal. Aqui a gente consegue observar melhor. Aqui seriam os eixos e planos. Se a gente partir, por exemplo, do cristal nessa direção, coincidisse com esse eixo A1, nós vamos ter dois cristais diferentes. Vamos ter dois cristais, um inversamente proporcional ao outro, vai ser um cristal espelhado. Então aqui nós teríamos dois cristais, mas a gente consegue observar que esse cristal tem 6 lados iguais. A gente poderia partir ele de 6 maneiras que ele ficaria um inverso o outro. Então esses seriam os eixos e os planos do cristal. Então aqui a gente diria que esse cristal ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 feições iguais, que pode ser partido que você vai encontrar ele. Então aqui nós temos 6 lados iguais. Então esses 6 lados iguais vão ser o que? Nós vamos ter um hexágono, 6 lados. É um plano hexagonal. Então, quando a feição se repete 2 vezes, diz que o eixo de simetria é um eixo binário. Quando se repete 3 vezes, é ternário. Quando se repete 4 vezes, é quaternário. E quando se repete
6 vezes é cenário. Então, a natureza dos cristais é tal que podem existir outros eixos de simetria, além dos unitários, binários. Não podem existir outros eixos de simetria, além dos unitários, binários, ternários e cenários. Né? Então, o conjunto de possíveis elementos de simetria encontrados em um cristal é denominado de grau de simetria ou classe de simetria. Na natureza existem 32 graus de simetria, né? Agrupado conforme a similaridade de seus elementos de simetria, né? Em 7 sistemas cristalinos, sendo eles quais? O sistema cúbico ou isométrico, onde nós temos os eixos A1, A2, A3, né? A gente vai ter o que? 4 eixos ternários, seriam o sistema cúbico isométrico, onde nós temos os ângulos entre esses eixos, que podem variar alfa, beta, y igual a 90 graus. Alguns elementos, alguns minerais desse grupo seriam diamante, gramada, o espinélio. Outro seria o tetragonal. O tetragonal tem um eixo quaternário de 4 lados e um eixo C, que é um eixo alongado, né? Zircão, cassiterita, rutilo fazem parte desse grupo, aonde o A1 vai ser igual a 2, que é diferente do eixo C, né? Então os ângulos alfa, beta e y vão ser igual a 90 graus, né? O hexagonal, nós vamos ter A1, A2, A3, diferente de C, como nós vimos no exemplo, né? Um eixo cenário, que é o que nós vimos, e um eixo C, que é aquele eixo alongado. Quartzo e berilo são um exemplo dessa classe. Também nós temos os ângulos, que vão ser alfa, beta, gama, igual a 90, e y igual a 120. Temos o sistema trigonal, né? Que os eixos A1 é igual a 2, que é igual a 3, diferente do eixo C, né? Então, ele vai ser composto por um eixo ternário e um eixo C, né? Vamos ter quartzo, quartzo alfa, turmalina e o córino nesse sistema, né? O sistema ortorrômbico. No sistema ortorrômbico, todos os eixos vão estar diferentes um do outro. O A vai ser diferente de B, que vai ser diferente de C. Nesse sistema, o alfa, beta e y vão ser igual a 90. Então, nesse sistema ortorrômbico, nós vamos ter um eixo binário só e um eixo C. E olivina, ortopiroxênio e topázio fazem parte desse sistema, né? Ele diz assim que pode ter mais de 2 eixos binários e até 3 planos, mas nesse caso é mais difícil, né? Já no monoclínico, no sistema monoclínico, nós temos alfa, o A diferente de B, diferente de C, onde o alfa e o y vão ser igual a 90 e o beta vai ser diferente de 90. E aqui nós vamos ter um eixo binário, que vai ser o eixo B, um plano contendo os eixos A e C, né? Ortoclásio, mica, clinopiroxênio, clinofibólio, né? E temos também o sistema triclínico, que vamos ter os eixos A diferente de B, que diferente de C, né? Entre os ângulos alfa diferente de beta, diferente de y, diferente de 90. Então, vai ter um centro de simetria apenas ou sem simetria, esse sistema. Nós temos microclínio e plagioclásio como um dos elementos desse sistema, né? Então, A, B e C vão ser as dimensões da célula unitária, né? O alfa, beta, y e gama vão ser os ângulos entre esses eixos, né?
E no sistema hexagonal e trigonal há 4 eixos, 3 no mesmo plano. Aqui nós temos a perita, que é do sistema isométrico ou cúbico, né? Onde todos os eixos vão se repetir de formas iguais, onde nós temos o A1 igual a 2, que é igual a 3, que seriam esses, A igual a B igual a C. Né? Os ângulos alfa, beta, y vão ser igual a 90 graus. Então, a cada 90 graus aqui a gente vai ter o que? Eles vão se repetir nesse sistema cúbico. Né? 90 graus, a cada 90 graus tu vai ter uma face desse cristal. Então, esse cristal, em todos os sentidos, em todos os lados, ele vai ter as mesmas equidistâncias. Né? Ele não vai ter um lado mais alongado do que o outro, um eixo C diferenciado, não. Né? Todos os lados vão ser iguais. Já nós temos aqui, ó, a cassiterita, que é do sistema tetragonal. O que quer dizer no sistema tetragonal? Ela tem 4 eixos iguais e um eixo C diferenciado, que é o eixo prolongado, que é eixo C, que é alongado. Né? Então, o A1 vai ser igual a 2, que vai ser igual a diferente de C. Então, os ângulos alfa, beta, y vão ser igual a 90 graus. Né? E aqui nós temos uma foto do que seria uma cassiterita. Lembrando que ela é um óxido de estânio. E aqui nós temos como é que seriam esses eixos. A1 e os eixos seriam os eixos A2. Aqui nós temos o que? 1, 2, 3, 4. 4 lados de simetria. 4 planos de simetria. Nós temos 4 lados iguais. Então vai ser sistema o que? Tetragonal. O quartzo. O quartzo, ele é do sistema trigonal ou sistema hexagonal. Ou seja, ele pode ter 3 lados iguais ou 6 lados iguais. Vai depender muito se é um quartzo alfa ou se é um quartzo beta. Né? Lembrando que nesses eixos vão ser iguais, A1, A2 e A3, como a gente consegue observar aqui, vão ser eixos iguais. Ou seja, eles vão se repetir 6 vezes, né? E vai ser diferente de C, que é o eixo prolongado. Né? Então, alfa, beta e gama vão ser igual a 90. E o Y vai ser igual a 120. Aqui a gente consegue observar todos os eixos, né? A1, A2, A3 e o eixo C, que seria aqui. Né? Conseguimos observar que divide o cristal em 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais, espelhadas entre elas. Né? Então aqui teria um quarto. O topázio. O topázio, ele é um alumino-silicato hidratado, né? Ele é do sistema ortorrômbico, né? Então, esse sistema ortorrômbico, o que ele diz do sistema ortorrômbico? Que o A vai ser diferente de B, que vai ser diferente de C. A é igual a B, alfa é igual a beta, que é igual a y é igual a 90. Aqui. Nesse sistema, a gente consegue determinar o mineral em 2 planos, no máximo, nesse sistema ortorrômbico. Né? Aqui a gente consegue
ver um cristal de topázio. Esse aqui é um cristal de topázio imperial, né? E o grupo da mica, que é um pouco diferente, porque geralmente a prolongação é no eixo C. Esse não, os prolongados nesse eixo A e B, porque a mica, ela é um mineral onde que ela é formado tipo folhas. Você observa, vê um livro, são várias folhas. A mica, ela é formada dessa forma, são várias folhas, várias camadinhas que formam ela. Então ela vai ter o eixo D e A mais alongado e o eixo C mais curto, né? Então aqui seria basicamente como que é uma mica, o sistema da mica. Aqui a gente tem duas micas distintas, a mica de ferro, que é a biotita. A biotita a gente não consegue observar, mas são várias folhinhas para formar essa daqui. E a muscovita, são várias folhinhas, né? Cada folha dessa, cada conjunto de folha dessa é um cristal de muscovita, que é do sistema monoclínico, né? Temos o plagioclaso, que é do sistema triclínico, né? Onde A vai ser diferente de B, que é diferente de C, alfa é diferente de B, que é diferente de Y, que é diferente de 90. Esse que vai ter um sistema só, ele vai ter só um plano de simetria, quando tem. Esse é um cristal de plagioclásio. Esses cristais de plagioclásio é muito difícil de ser encontrado, porque ele é um mineral que ele se degrada fácil na subsuperfície. O ambiente dele é um ambiente de profundidade. Então, quando ele é um mineral frágil, quando está em subsuperfície, é um mineral que é difícil de você encontrar grandes minerais dele, né? Porque ele é de fácil alteração. Ele se altera muito fácil, esse mineral. Então, eu peço para vocês entrarem no site do museu, tem as animações. É melhor para vocês verem essa questão dessa simetria, desses ângulos de simetria, desses graus de simetria, tá bom? Fora as bibliografias. E obrigado, gente.